Você já acordou de repente, em plena madrugada, com aquela sensação de que algo importante está acontecendo? Muitas pessoas relatam acordar sempre por volta das 3 da manhã e se perguntam o que isso significa. Será que é apenas uma coincidência, ou existe algum significado espiritual por trás disso? Hoje, vamos explorar o mistério de acordar durante essas horas sagradas, o que muitos acreditam ser um sinal de que Deus está tentando se comunicar com você. A ideia de que esses despertares não são apenas interrupções no sono, mas verdadeiros chamados divinos, tem intrigado pessoas em todo o mundo. Mas o que exatamente significa acordar neste horário? Por que especificamente às 3 da manhã? E o que a Bíblia e a tradição espiritual têm a nos dizer sobre isso? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em histórias e passagens bíblicas, examinar os ciclos do sono e entender por que, para alguns, esses momentos podem ser oportunidades de conexão profunda com Deus. Fique até o final e descubra o segredo que ninguém te contou sobre o que realmente significa acordar no meio da noite. Para entender o significado de acordar na madrugada, é importante conhecer um pouco sobre os ciclos do sono e como, ao longo da história, Deus usou esses momentos para se comunicar com as pessoas. Nosso sono passa por diferentes fases, e, no meio da madrugada, geralmente estamos em um estado mais leve de sono. É um momento em que estamos mais receptivos a estímulos, e muitos estudiosos e líderes espirituais acreditam que essa vulnerabilidade pode nos tornar mais abertos para receber mensagens espirituais. Quando estamos no silêncio absoluto, longe das distrações do dia a dia, nossos corações e mentes estão mais propensos a captar o que Deus pode estar tentando nos mostrar. E esse conceito não é novo. Na Bíblia, Deus frequentemente usava sonhos e visões para falar com seus servos. Em histórias como a de José, Daniel e até mesmo Jacó, vemos que o sono é um meio pelo qual Deus revela planos, profecias e direções. Através desses sonhos, ele transmite mensagens importantes, dá orientações e até mesmo respostas para os dilemas pessoais de cada um. E então, nos perguntamos, será que o ato de acordar às 3 da manhã é, de fato, uma abertura para um diálogo espiritual? Para muitos, esse horário representa um convite sutil para orar, refletir e se conectar. A Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram que Deus nunca perde uma oportunidade de alcançar aqueles que Ele ama, especialmente em momentos de tranquilidade. Nosso próximo passo é olhar mais de perto essas histórias e entender como os sonhos foram utilizados por Deus para se comunicar. Vamos começar com um exemplo icônico, o sonho de Jacó, onde ele vislumbra uma escada que liga a terra ao céu. Uma das passagens mais impressionantes sobre sonhos na Bíblia é a história de Jacó e sua visão de uma escada. Esse episódio, que está em Gênesis 28, é um exemplo profundo de como Deus pode usar os sonhos para comunicar verdades espirituais e nos revelar sua presença. No relato, Jacó, em fuga e cansado, se deita para descansar em um lugar desconhecido. Durante o sono, ele tem um sonho extraordinário. Ele vê uma escada que vai da terra até o céu, e anjos sobem e descem por ela. No topo da escada, o próprio Deus aparece e fala com ele, prometendo bênçãos, proteção e uma herança para ele e sua descendência. É uma visão poderosa e cheia de simbolismo. Quando Jacó acorda, ele sente a presença de Deus tão intensamente que chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ele percebe que, mesmo em um lugar comum, Deus se manifesta e transforma o ordinário em algo sagrado. Esse sonho mostra que o divino não está limitado a templos ou montanhas, mas pode se manifestar em qualquer lugar. A escada que Jacó vê representa essa conexão entre o humano e o divino, um caminho pelo qual as mensagens de Deus podem chegar até nós. É um símbolo de que Deus está sempre buscando se comunicar e criar uma ponte com a humanidade. Mas o que isso tem a ver com acordar de madrugada? Assim como Jacó foi acordado espiritualmente através de seu sonho, muitos acreditam que o ato de acordar em horários incomuns pode ser uma maneira de Deus nos chamar para prestar atenção, para nos lembrar de que Ele está presente e nos guiar em momentos de incerteza. É um convite para se conectar com o espiritual, reconhecer a presença divina, quem sabe, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Essa história é um convite a cada um de nós para estarmos atentos aos sinais e abertos à presença de Deus em nossa vida cotidiana. E quem sabe, ao acordar às 3 da manhã, talvez possamos sentir, assim como Jacó, que estamos em uma casa de Deus onde quer que estejamos. Agora que entendemos como Deus pode se manifestar e nos comunicar mensagens importantes, vamos aprofundar no conceito de acordar de madrugada, especificamente por volta das 3 da manhã, e como isso pode ter um significado espiritual poderoso. Para muitas pessoas, acordar nesse horário é apenas uma interrupção no sono,
mas para outros, especialmente aqueles que buscam um crescimento espiritual, esse momento é visto como um chamado sagrado. No cristianismo e em diversas tradições espirituais, a madrugada é considerada uma hora sagrada, um momento de quietude em que o mundo está mais calmo e a mente mais receptiva. É nesse silêncio que muitos acreditam ser possível ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Em várias passagens bíblicas, vemos homens e mulheres que foram acordados por Deus para receber orientações, como aconteceu com Samuel, que ouviu a voz de Deus chamando enquanto dormia. Da mesma forma, acordar às 3 da manhã pode ser um chamado para a oração, para a meditação ou para uma reflexão profunda sobre nossa vida e nosso propósito. É uma hora que nos tira da rotina, ao mesmo tempo, nos abre para uma conexão mais íntima com o espiritual. Esse despertar pode ser uma oportunidade de entregar nossas preocupações a Deus, buscar respostas para nossos dilemas ou simplesmente escutar. A quietude da madrugada cria um espaço único, onde as distrações do dia não existem, e isso facilita que nossa mente e coração estejam mais sintonizados com o que Deus pode estar nos revelando. Além disso, em tradições espirituais, acredita-se que o horário das 3 da manhã representa um ponto de transição, onde as barreiras entre o material e o espiritual são mais tênues. Algumas pessoas dizem que é nesse momento que conseguem sentir a presença de Deus de forma mais palpável, ou até mesmo experimentar paz e clareza incomuns. Então, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, considere que talvez seja mais do que um simples despertar, talvez seja um convite divino para estar em comunhão, para ouvir, refletir e se fortalecer espiritualmente. Uma das histórias mais icônicas da Bíblia sobre um encontro direto com Deus é a de Moisés e a sarça ardente, narrada em Êxodo 3. Esse é um dos momentos mais profundos e misteriosos da narrativa bíblica, onde Deus escolhe se revelar de uma maneira completamente inesperada. Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro, Jetro, quando se depara com uma visão extraordinária. Uma sarça, uma planta comum, que está em chamas, mas não se consome. Essa visão chamou sua atenção de uma maneira que ele não conseguia ignorar. Quando Moisés se aproxima, ele ouve a voz de Deus saindo do meio da sarça, e Deus o chama pelo nome. Ele responde: "Eis-me aqui." Deus, então, pede que Moisés tire as sandálias, pois aquele solo se tornou sagrado. Esse gesto simboliza respeito e reverência diante do divino. Tirar as sandálias representa humildade, a capacidade de reconhecer que estamos diante de algo muito maior do que nós mesmos, algo que exige respeito e admiração. Nesse encontro, Deus não só revela seu nome, "Eu sou o que sou", mas também concede a Moisés uma missão grandiosa: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. A sarça ardente simboliza a presença poderosa de Deus em lugares comuns, algo que, à primeira vista, pode parecer insignificante, mas que se torna especial pela presença divina. Essa história nos ensina que Deus pode aparecer em nossas vidas de formas inesperadas e que Ele nos chama para propósitos maiores. Assim como Moisés, que estava apenas cuidando de ovelhas quando recebeu seu chamado, talvez você também seja despertado para algo especial no meio de atividades rotineiras ou em momentos de silêncio, como às 3 da manhã. Este é um lembrete para estarmos abertos e atentos. Às vezes, Deus nos chama através de sinais e despertares, nos tirando da rotina para que possamos escutá-lo e entender o que Ele deseja para nossas vidas. Talvez, como a sarça ardente, esses despertares sejam uma maneira de Deus acender em nós uma chama de propósito e direção. Quando acordamos em horários que parecem estranhos ou fora do comum, como Moisés, somos convidados a tirar as sandálias de nosso cotidiano e reconhecer a santidade desse momento. Outro exemplo poderoso de comunicação divina através de sonhos e visões é a história de Daniel e o sonho do rei Nabucodonosor, narrada no livro de Daniel, capítulo 2. Essa história nos revela não apenas o poder de Deus, mas também a importância de confiar nele para guiar nossas vidas e nos revelar sua vontade. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente, mas ele não conseguia se lembrar dos detalhes, ainda assim, exigia que seus sábios o interpretassem. Nenhum dos sábios ou adivinhos do reino conseguia decifrar o sonho do rei, e isso causou grande inquietação em todo o palácio. Foi então que Daniel, um homem de fé e profundo relacionamento com Deus, entrou em cena. Com uma fé inabalável, Daniel se voltou a Deus em oração, pedindo sabedoria para interpretar o sonho. E foi durante a noite que Deus lhe deu a resposta, revelando o sonho do rei e seu significado. No dia seguinte, Daniel foi até Nabucodonosor, com humildade, explicou o sonho, deixando claro que não era por sua própria capacidade, mas pelo poder de Deus que ele conseguia compreender a visão. O que torna essa história tão inspiradora é a confiança de Daniel em Deus.
Mesmo em uma situação onde tudo parecia impossível, ele sabia que Deus poderia lhe dar as respostas. Essa história nos ensina que, às vezes, os momentos em que estamos confusos e sem direção são exatamente os momentos em que devemos entregar tudo a Deus e confiar que Ele revelará o que precisamos saber. Assim como Daniel, quando acordamos em horários incomuns, como às 3 da manhã, isso pode ser um lembrete para confiar em Deus. Esses despertares podem ser oportunidades para buscar orientação, orar e pedir a Deus que nos ajude a compreender aquilo que não conseguimos entender sozinhos. Daniel nos mostra que a chave é confiar, orar e acreditar que Deus nos guiará. Esse despertar noturno pode ser um convite para entregar nossas preocupações e confiar no plano que Ele tem para nós. Muitas vezes, o simples ato de nos voltarmos a Deus em oração no meio da noite pode ser exatamente o que precisamos para encontrar paz e clareza. Muitas tradições espirituais, incluindo a cristã, acreditam que cada hora da madrugada tem um significado especial e que pode refletir nosso estado emocional, mental ou espiritual. Vamos explorar o que cada horário pode simbolizar e como podemos interpretar essas horas da noite como possíveis mensagens para a nossa vida. Entre 9 e 10 da noite, esse horário costuma indicar momentos de preocupação ou ansiedade. Talvez você tenha encerrado o dia com questões pendentes ou com algum peso no coração. A mensagem aqui é simples: é importante relaxar e entregar suas preocupações a Deus antes de dormir. Ore, peça orientação, principalmente, confie que Ele cuidará do que está fora do seu controle. Entre 10 e 11 da noite, esse período está relacionado à cura emocional. Muitas vezes, esse horário representa um convite para perdoar, tanto a si mesmo quanto aos outros. Se você acordar durante esse intervalo, considere que pode ser um chamado para refletir sobre as mágoas e pedir a Deus que restaure seu coração, permitindo que a paz prevaleça. Lembre-se de que Deus é o restaurador e o consolador. Entre 11 da noite e meia-noite, este horário costuma indicar uma busca de propósito. Talvez você esteja questionando seu caminho ou sentido de vida. Esse é um bom momento para refletir sobre seus dons e talentos, aqueles que Deus lhe deu, e pensar em como você pode usá-los para ajudar os outros e cumprir o propósito divino em sua vida. Ore para que Deus guie seus passos e o ajude a encontrar o caminho. Entre meia-noite e 1 da manhã, esse é considerado um horário de despertar espiritual. Acordar nesse horário pode ser um convite para intensificar sua conexão com Deus. Esse é o momento ideal para orar e meditar, permitindo que sua alma esteja mais aberta para ouvir a voz divina. Esse é um momento profundo para refletir sobre sua fé e sua jornada espiritual. Entre 1 e 3 da manhã, para muitos, esse horário representa uma transição e um momento de renovação. Pode ser que Deus esteja lhe dizendo que é hora de deixar o passado para trás e seguir em frente, confiando no novo caminho que Ele preparou para você. Esse despertar pode ser uma oportunidade de pedir a Deus força e coragem para os desafios que virão. Entre 3 e 4 da manhã, esse é o horário mais mencionado quando falamos de despertares espirituais. Para muitos, esse horário é considerado um momento sagrado, em que Deus se faz presente de forma mais intensa. Acordar às 3 da manhã pode ser um chamado para estar em comunhão com Deus, um convite para um momento de oração silenciosa e profunda, onde você pode ouvir e sentir a presença divina. Para muitos, esses despertares noturnos são mais do que simples interrupções no sono. Eles são momentos de autoconhecimento, de entrega e de reflexão. Quando acordamos nesses horários, pode ser útil refletir sobre o que está em nosso coração e aproveitar a oportunidade para buscar respostas ou entregar nossas preocupações a Deus. A próxima vez que acordar durante a madrugada, pense nisso como um momento especial, um lembrete para estar presente e consciente de que Deus está sempre ao seu lado, pronto para ouvir suas orações e guiar seus passos. Para muitos, o sono pode ser um momento sagrado, um período de descanso físico e mental, mas também uma oportunidade para se conectar espiritualmente. Aqui estão algumas dicas práticas para melhorar seu sono e tornar essas horas noturnas uma chance de aproximação com Deus. **1. Estabeleça uma rotina regular de sono. Dormir e acordar no mesmo horário todos os dias ajuda a regular seu corpo e mente. Quando seu corpo se acostuma a um horário, ele se prepara melhor para o descanso. Esse hábito cria uma base para que, mesmo se você acordar no meio da noite, tenha mais facilidade para voltar a dormir. **2.
Evite alimentos e bebidas estimulantes à noite, cafeína, bebidas energéticas e até alimentos pesados podem atrapalhar seu sono, especialmente se consumidos perto da hora de dormir. Experimente beber algo mais leve e relaxante, como um chá de camomila ou valeriana, que ajudam a induzir o relaxamento. 3. Crie um ambiente tranquilo para dormir, o ambiente ao seu redor afeta muito a qualidade do seu sono. Tente manter o quarto escuro, silencioso e fresco. Algumas pessoas acham útil ouvir música suave ou sons de natureza para criar um ambiente ainda mais relaxante e propício ao sono profundo. 4. Desenvolva um ritual espiritual antes de dormir, tire um momento para fazer uma oração, agradecer pelo dia e pedir paz de espírito. Pode ser uma simples oração ou um tempo de meditação em silêncio. Ao se preparar para dormir, entregue a Deus suas preocupações e deixe que Ele cuide do que está fora do seu controle. Isso pode ajudar a liberar tensões e criar uma sensação de calma e segurança. 5. Acordou no meio da noite? Aproveite para se conectar espiritualmente, se você acordar durante a madrugada e sentir que não consegue voltar a dormir, use esse momento para uma breve oração. Pode ser uma oportunidade para refletir, orar por orientação ou simplesmente sentir a presença de Deus. Aceite esse momento como um presente, uma chance de aprofundar sua fé e fortalecer sua conexão espiritual. 6. Concentre-se em sua respiração, práticas de respiração ajudam a acalmar a mente e o corpo. Inspire profundamente, segurando o ar por alguns segundos, e depois expire lentamente. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a preparar sua mente para um sono restaurador. Conclusão. Acordar de madrugada pode ser uma experiência que traz paz e compreensão, um convite para buscar um propósito mais profundo e se reconectar com Deus. Pode ser uma forma dele lhe lembrar de que, em meio às preocupações, ele está presente, guiando seus passos. A cada despertar, veja isso como um lembrete amoroso para se conectar com o divino. Se esse vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos que podem enriquecer sua jornada espiritual. Que Deus abençoe seu sono e que você possa encontrar paz e orientação em cada despertar.